vai dar um exemplo também, acredito que de sucesso, de um projeto que desenvolveu e conheço vários outros projetos que está a desenvolver. Portanto, dou a palavra, 15 minutos mais uma vez. Ok. Boa tarde a todos. Pessoal, deixa eu aqui. Peço desculpa, não trouxe nenhuma apresentação. Normalmente, quando é assim, prefiro ter uma conversa aberta e mais interativa. Desculpem estar de costas. Em primeiro lugar, dar os parabéns à Agiter por esta iniciativa. Em segundo lugar, e começo por uma preocupação, vou mostrar um pouco as dificuldades com as preocupações. Em segundo lugar, manifestar realmente o apreço de ver aqui pessoas novas, mas pessoas um pouco mais velhas, porque essa é uma das minhas principais preocupações, é realmente manter o espírito aberto e ter a capacidade de perceber no dia da manhã o que é que pode ou não pode correr bem. Eu tenho um negócio, nesse caso tenho 2 empresas, vou já passar a apresentá-las, mas o negócio é um risco. Hoje está bem, faremos tudo para que continue bem, mas de hoje para amanhã pode correr alguma coisa mal e posso ter que iniciar uma vida completamente diferente. É um risco, é uma consciência que temos, tanto eu como os meus sócios, cada uma das empresas. Portanto, acho que em termos de empreendedorismo, acho que é o futuro do nosso país, é o futuro de qualquer sociedade. O meu maior projeto, entre aspas, é o meu filho, tenho um filho de 12 anos. Os meus segundos maiores projetos são as minhas empresas. Tenho 2 empresas, a primeira fundada em 2007, foi quando decidi iniciar por conta própria como sócio, antes trabalhava por conta de outros. E a primeira empresa, Ideias Globais, com o primeiro projeto de jogo à descoberta dos Açores, foi um jogo de tabuleiro que fizemos, um jogo didático, que tem como objetivo descobrir o arquipélago. Foi o nosso primeiro projeto cá. Outra das grandes dificuldades do primeiro projeto, financiamento. Ok. Éramos novos, tínhamos já, cada um de nós, já tínhamos o nosso emprego, decidimos arriscar, tivemos que investir, e tivemos a capacidade de investir do nosso próprio bolso. Ok. Soluções, crédito. É uma solução, recorrer à banca cada vez mais é difícil e a banca cada vez empresta menos. Felizmente, cá nos Açores temos outra forma também de iniciarmos o nosso próprio negócio sem ter obrigatoriamente que recorrer à banca. Temos os sistemas de incentivo, que muitas vezes são criticados ou elogiados por quem nos visita, dizendo que era tão bom viver nos Açores porque tem os sistemas de incentivos. A questão é que nós cá nos Açores abrimos um negócio por 150 ou 200 mil euros, mas temos, e aqui na Terceira temos 55 mil pessoas cá. Ou seja, os sistemas de incentivo são muito importantes porque, em termos de condição geográfica, a nossa população, os nossos clientes, não são tantos como em Lisboa, quando abrimos um negócio, se calhar pelo mesmo dinheiro conseguimos ter 1000 ou 2000 clientes. Cá não. Portanto, recorrer aos sistemas de incentivos que vão desde o Empreende Jovem até ao Proconvergência, como já foi falar também a Gratec, tudo isso são ajudas e que quando estamos a iniciar, e eu próprio percebo pouco, às vezes há algum sistema de incentivo que eu não percebo. E é por isso mesmo que existem pessoas que são especializadas nisso. Portanto, quem tem uma ideia, quem tem um projeto, e aí é o desafio, é ter a ideia, e não é só a boa ideia. A questão de termos apenas uma boa ideia não funciona, tem que ser uma boa ideia e que tem que ter mercado. Pode ser às vezes uma ideia que nós próprios não gostamos, mas desde que tenha mercado passa a ter uma boa ideia. Portanto, o início do negócio hoje em dia está facilitado com a criação da empresa na hora, que é uma coisa também que quem nunca fez é complicado, mas ao dirigirem só ao registro torna-se fácil. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que após termos uma ideia, após termos uma perspectiva de negócio, após fazermos o tal estudo de mercado que também já foi falado, que não é também um estudo muito complicado, lá está, referimos um próprio inquérito, desde a criação de um pequeno inquérito já percebemos qual é a vontade das pessoas por um determinado caminho ou outro. Portanto, isso não pode impedir que lancem a vossa ideia. É uma dificuldade do crédito, mas tenham conhecimento dos sistemas de incentivo que não são uns sistemas de mama, entre aspas, que muitas vezes consideram assim. Não são. Por exemplo, que é um outro projeto que eu vou falar mais à frente, tenho um ginásio. Eu tenho um ginásio numa ilha de 55 mil pessoas, ok? Se estivesse em Lisboa já teria se calhar 1 milhão de pessoas que possivelmente poderiam ser clientes. No entanto, o meu investimento tem que ter piscina na mesma, tem que ter jacuzzi, tem que ter tudo aquilo que poderia ter. O jacuzzi está numa sala desse tamanho, ok? Se fosse lá fora gastava se calhar mais um bocadinho e ficava a sala toda. E os gastos se calhar eram quase os mesmos. Portanto, é mais difícil rentabilizarmos o projeto cá,
mas isso não deve servir de desculpa para que não avancemos com as nossas ideias. Portanto, e é um estudo, é uma relação proveito-benefício, e acho que tem que ter sido em conta sempre com, não só com a parte das dificuldades, mas também com as ajudas que existem. As ideias globais foi o primeiro projeto à descoberta dos Açores. Sabíamos que era um projeto que provavelmente teria um bom impacto, e teve, só que era limitado, teria um pico de vendas e depois iria normalmente cair. O segundo projeto que fizemos foi, como já foi dito, a Revolução dos Escravos, que foi um jogo sobre o 25 de Abril. E em que é que apostávamos no jogo 25 de Abril? Será que apostávamos na vontade que os mais novos têm de saber sobre o 25 de Abril? Provavelmente não. Se o jogo fosse para a prateleira e fôssemos à espera que os miúdos fossem lá e dissessem aos pais, que era um jogo de 25 de Abril. Não. Claro que não. Agora, o jogo liga-nos, e isso para também estabelecer aqui outra ligação, que é uma ligação proveito-benefício. Porque provavelmente fala-se muito na importância do 25 de Abril, ok? Fala-se. No 25 de Abril toda a gente fala da importância. Depois, passa e ninguém se lembra. Mas naquele dia toda a gente fala, ok? Portanto, o jogo, se falam, isso é importante, está aqui. Então comprem o jogo. Cada Câmara do país, se quiser, comprem 5 jogos. É tão importante, então comprem 5 jogos. Tem uma ferramenta para realmente provarem que era importante. Fomos apresentar o jogo à FNAC e fizemos lá a apresentação e sim, até agora está a correr tudo bem. Isso o quê? É um jogo que eu, se fosse miúdo, não compraria, mas acaba por ter mercado. A tal ideia, uma boa ideia para mim, se calhar não é uma boa ideia rentável, mas se calhar é uma má ideia, pode ser rentável, no sentido em que apostando no resto da conjuntura e nos interesses que podem estar por trás daquele produto, pode se tornar rentável. Ou seja, é outra relação e outra conexão que tem que sempre ser feita. Decidimos depois apostar em outros mercados, em ideias globais. Fizemos um jogo na Madeira, um jogo à descoberta da Madeira, que já está a ser comercializado e que está também a correr bem, graças a Deus, por enquanto. E o próximo projeto agora que está a ser finalizado a parte do design é Angola. Como é que chegamos a Angola? Aí está, estamos localizados nos Açores, uma ilha, pronto. À partida pode-se parecer que é um ponto a menos, mas já temos a internet, portanto isso não, hoje em dia já não são pontos a menos. Contratámos uma empresa, uma multinacional que está instalada em Angola e que tem também, normalmente as multinacionais têm grande responsabilidade social na zona, e manifestámos o interesse em fazermos um jogo para que eles pudessem oferecer à população local, às escolas. Eles aceitaram, portanto a coisa ficou finalizada e é o próximo projeto de ideias globais. Pegando um pouco no outro lado, que é a empresa que tem cá, o meu sócio de ideias globais é o Salvador, cá, o Ricardo Freitas, e agora a Vitória, que também passa a ser nossa sócia, o ginásio Dream Fit do Hotel de Caracol. É um investimento mais recente, foi um investimento há cerca de 3 anos, no final de 2009. Quando lá chegamos o ginásio não era explorado pela fisioterapia, ou seja, não havia uma aposta diretamente na atividade do ginásio em si, mais como complemento da fisioterapia, o que fez com que inicialmente as análises e os números não eram os melhores. Ou seja, o risco foi alto. Achamos que com algumas alterações e com algumas melhorias realmente conseguimos atingir os nossos objetivos. Ainda não os atingimos, e acho que o objetivo nunca é atingido. Quando atingimos um determinado patamar, queremos sempre chegar ao outro. O nosso objetivo é sim fornecer aos nossos sócios os melhores serviços e a melhor qualidade. Vivemos diariamente isso para também transmitir outra ideia. Não é no stress. É bom, o pessoal vê, a gente tem o horário que quer, é verdade. O horário que quer normalmente sair às 8, mas se entrar às 11 entra. Ninguém faz aquilo que tem tempo para fazer. Posso ter que trabalhar até às 2. Mas, independentemente de se acordar às 7 ou até às 3, durante 24 horas ficamos com o negócio na cabeça. Portanto, isso é o tal ponto a menos de ser empreendedor, porque nós vivemos aquilo 24 horas por dia. Quer corra bem, quer corra mal. Ok? Daí que tenhamos também que ser exigentes, isso, tanto da vertente trabalhador como empregador, com quem está lá e trabalha para nós. É um compromisso de ambas as partes. A entidade patronal paga, o trabalhador também tem que ter as suas responsabilidades perante a entidade patronal. Portanto, não é uma ligação de uma parte só para a outra, é mútua. Daí que essa é dos pontos que realmente quem se está a lançar deve ter em conta, porque é desgastante. É desgastante, mas também
cada dia é um desafio e isso torna realmente as coisas bastante mais interessantes. Outra das questões de falar em empreendedorismo, o empreendedorismo, para ser empreendedor, na minha opinião, não é necessário ter uma empresa. O empreendedorismo passa por muita coisa, passa por termos uma empresa, passa por termos uma família e passa essencialmente por vivermos em sociedade. Empreender não é necessariamente só investirmos dinheiro, vivemos em sociedade, que é um conceito que se está a perder. Okay, qualquer empresa só funciona se houver alguém que quiser vir cá comprar. E cada vez temos uma perspectiva de que tudo aquilo que está da porta para dentro é que nos interessa, tudo o que está lá fora não. Fazemos parte de uma sociedade e acho que nós temos que ter aquela perspectiva de construção, de ajudar a melhorar e estarmos no lugar onde realmente queremos estar e viver. Portanto, essa perspectiva de empreendedorismo, e tentamos também isso no ginásio. Tivemos essa oportunidade realmente de fazer, e já agora mais falando um bocadinho de responsabilidade social, que acaba também por ser importante. Fizemos um protocolo recentemente com a Cartas, onde cerca de 80 miúdos semanalmente, que não têm possibilidades financeiras de pagar, vão frequentar as instalações, as aulas, a sala de musculação, acompanhados pelo professor. Portanto, isso foi a nossa forma de contribuirmos perante a crise, porque sabemos que a Cartas intervém, cada vez é mais solicitada, e compreendemos que não seja a altura de dar mais dinheiro, porque não há. Portanto, estamos a tentar fazer a nossa parte dentro daquilo que é possível para também ajudar, porque aí é que está. As pequenas e médias empresas, quer queiramos ou não, são a base e o sustento de toda a atividade económica. Okay? Quando ouvimos falar em 500 e 600 despedimentos, é muito mau, mas isso acontece uma ou duas vezes. As pequenas e médias empresas estão a fechar constantemente e são essas que nos dão emprego. E são essas que nós, como empreendedores e começando do zero, podemos começar a intervir e a criar. Seja qual for a ideia, seja cá, seja online, através da internet conseguimos chegar a qualquer lado. Portanto, em termos de ideias, acho que sim, acho que o tema empreendedorismo é importante, mas é importante assumi-lo e não só como uma coisa bonita de se falar, mas como uma realidade. E cada vez mais, porque cada vez mais vai ser necessário intervir e criar novos postos de trabalho, correndo sempre o risco. E aí está outro ponto negativo do negócio, o risco. O risco é constante. Hoje estamos bem, amanhã podemos estar mal. Podemos precaver? Podemos. Podemos saber de certeza o futuro? Não. Tentamos dar o máximo? Tentamos. Vai dar certo? Esperemos que sim. Vamos minimizar o risco. Mas temos que ter noção que existe sempre risco. E é esse risco que muitas vezes as pessoas pensam, e às vezes há pessoas que falam e dizem que tiveram uma ideia. E realmente a ideia é espetacular. E porquê é que nunca avançam? Nunca avançam porque têm receio e têm medo. O receio e o medo é normal, todos temos, eu tenho. Okay? O jogo de Angola, com o risco, por exemplo, está a fazer 3.500 jogos e chegar lá e não vende nenhum. Bem imaginemos que acontece com aquilo tudo, uma coisa qualquer, não sei. Pode acontecer. Mandarmos jogos para as comunidades também e na correu tanto bem. Tudo é um risco. Agora, ficar com uma boa ideia, ou ter uma boa ideia e não fazer nada porque ou não temos capital ou temos medo, isso é que não. O capital, vamos aos sistemas de incentivos, não dão tudo, não, mas dão uma grande ajuda. O medo, vamos diminuir o risco.